Convido aos irmãos a abrirem o Evangelho de Lucas, capítulo 10, texto muito conhecido, a parábola, verso 25 ao verso 29, para introduzir. Lucas 10, verso 25 ao verso 29. O ventilador está bom, irmãos? Quer que diminua? Aí tá bom? O ventilador? Deixa? Não, tá bom. Deixa. Lucas 10, verso 25 até o verso 29. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Não interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Segundo o Evangelho de Lucas, em determinado momento, certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, ou seja, querendo provar a Jesus. Essa era a intenção dele, o intuito dele. Ele se achega a Jesus querendo pôr Jesus à prova, provando Jesus. Então esse homem disse a Jesus: Mestre, que faremos para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou a ele: o que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus sabia que este homem era um intérprete da lei. Por isso Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei? Como interpretas a lei? O homem respondeu a Jesus, verso 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse a este homem: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Verso 29. Ele, porém, o intérprete, porém, este homem, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Observem com atenção, irmãos, a atitude desse homem que em certo momento se achegou a Jesus. Eis aqui um homem que diante do Senhor está ali o quê? Provando a Jesus. Eis aqui um homem que diante do Senhor queria o quê? Se justificar. Justificava-se dos seus atos, das suas atitudes. Infelizmente, eis aqui uma realidade, irmãos, muito comum. Muito comum. Muitos se achegam ao Senhor querendo o quê? Prová-lo. Muitos se achegam ao Senhor fazendo o quê? Justificando-se dos seus erros. Duas perguntas fez esse homem, este certo homem, a Jesus. A primeira, provando a Jesus, ele disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aparentemente nada de errado nessa pergunta, não é mesmo? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Esse homem estava o quê? Provando a Jesus. E a segunda, aí querendo se justificar, ele perguntou: quem é o meu próximo? De que maneira o Senhor responde, irmãos, a esse tipo de pergunta e a esse tipo de atitude? O homem estava ali o quê? Provando a Jesus. O homem estava ali fazendo o quê? Se justificando
dos seus atos. Qual que é a resposta do Senhor para estas perguntas e estas atitudes? A resposta para tudo isso, irmãos, ela vem do Evangelho. A resposta é do Evangelho. É o próprio Evangelho. Irmãos, respondendo, àquele homem, Jesus traz princípios valiosos dentro de uma parábola muito conhecida, creio eu, da maioria de nós, a parábola do samaritano. No estudo de hoje, nós vamos ver então estes princípios, que é uma resposta do Senhor a estas perguntas e a este tipo de atitude. Então, por favor, vamos lá, me acompanhe. Lucas 10, 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Em resposta àquele certo homem, Jesus diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Note que curioso, irmãos. Em resposta a um certo homem, a um certo intérprete da lei, Jesus fala sobre um outro certo homem. Será que há algo sugestivo nisso? De um lado, um certo homem. De outro lado, em resposta de Jesus, um outro certo homem. Bom, Jesus fala aqui que este certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Segundo Jesus, esse era o rumo, esse era o caminho, essa era a direção desse homem. Eis aqui um homem descendo. Seu rumo é para baixo, de cima para baixo. Este homem descia, diz a palavra, de Jerusalém para Jericó. Para um lugar, se você olhar para a Bíblia, se você olhar lá para Josué, capítulo 10, capítulo 6, verso 26, você vai saber que era um lugar de maldições. Descendo de Jerusalém para Jericó. Em outras palavras, irmãos, eis aqui um homem literalmente em queda. Em queda. Por quê? Porque segundo o Senhor, este homem descendo veio o quê? A cair, diz a palavra. Cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e causaram muitos ferimentos e ainda o deixaram o quê? Semi-morto. Eis a situação deste certo homem, descendo em queda, a ponto de cair na mão daqueles que roubam, causam ferimentos e deixam ele semi-morto, ou seja, quase morto, meio vivo, meio morto, semi-morto. Triste exemplo, triste situação. O homem em direção à maldição, descendo em queda, cai, vai para as mãos daqueles que roubam, matam e destroem. Tríade terrível. Roubam, matam e destroem. Pergunto vocês, irmãos, de quem será que Jesus, com esse exemplo, nesta parábola, isso aqui é uma parábola, é uma figura, é um exemplo, de quem será que Jesus, na verdade, estava se referindo? A quem Jesus se referia? A falar sobre este certo homem descendo, caindo e ficando nessa situação. Irmãos, guardem esta cena. Eis aqui um exemplo, uma referência, um tipo da situação do homem natural. Ou seja, do homem ainda em um estado de distanciamento de Deus. O homem ainda em um estado no pecado.
na perspectiva, irmãos, de Deus e do Evangelho, o homem natural, essa expressão é uma expressão bíblica, não fui eu que criei, o homem natural, sem Deus, segue descendo seu rumo para baixo, em queda, e cai nas mãos daquele que rouba, mata e destrói, a ponto de deixá-lo semi-morto. Não sei de vocês, mas eu pessoalmente acho interessante essa expressão. Semi-morto. O homem como um ser semi-morto. Alguns talvez diriam, está vivo. Outros talvez diriam, está morto. Semi-morto. Nem vivo, nem morto. Quase morto. Irmãos, esse é o retrato do homem em queda, do homem caído nas mãos daquele que rouba, mata e destrói. Sim. Bom, Jesus então continua dizendo, olha só, Lucas 10, 31 a 32. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Observe, Jesus agora fala sobre outros dois personagens, um sacerdote e um levita. Sobre o sacerdote, no verso 31, Jesus diz assim: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem semi-morto, passou de largo. Jesus fala, irmãos, sobre um sacerdote que, curiosamente, descia por aquele mesmo caminho, ou seja, andava por aquela mesma direção, andava por aquele mesmo rumo que aquele certo homem descia. Irmãos, como este sacerdote também descia, ele descia a ponto também de passar ali por aquele mesmo caminho que estava o semi-morto. Então o que acontece? Diz aí a palavra que quando o sacerdote viu o homem semi-morto, o que ele faz? Diz a palavra que ele passou de largo. Já ouviram falar sobre essa expressão? O que significa? Em outras palavras, para simplificar, ele se afastou, né? Ele procurou uma distância daquele homem. Quando ele vê, o que ele faz? Ele sai fora, ele se distancia. Um outro rumo. Bom, esse é o sacerdote. Sobre o levita, o verso 32, Jesus diz assim: semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de lá. Assim como aquele certo homem e também o sacerdote, o levita também, irmãos, estava onde? Descendo por aquele mesmo caminho, naquele mesmo rumo, naquela mesma direção. Curioso isso, né? Os três, a mesma direção, o mesmo caminho, os três descendo. Bom, diz aí que o levita, semelhantemente, quando viu o homem, o que ele fez? Também passou de largo, assim como o sacerdote. Notaram a semelhança entre esses dois personagens? Entre o levita e o sacerdote? Os dois personagens, irmãos, são muito semelhantes. Por quê? Os dois estão descendo no mesmo rumo, na mesma direção, em queda, assim como o certo homem lá, né? Aquele que acaba ficando semi-morto. Os dois estão descendo e os dois personagens, ao verem o certo homem, o que eles fazem? De maneira semelhante, os dois passam de largo. Dois personagens distintos, mas em um mesmo rumo, em uma mesma atitude. Há certamente aqui uma ênfase nessa palavra sobre isso. Rumo
e atitude. Rumo e atitude. Desde o começo da parábola, você vê Jesus falando sobre caminho e atitude. Rumo e atitude. Bom, pergunto agora a vocês. Alguém saberia me dizer o que estes dois personagens representam, já que eles estão numa parábola? O que esses dois homens representam? Se o primeiro representa, a condição do homem natural, do homem em queda, do homem em pecado, caindo, o que esses dois homens representam? Irmãos, juntos esses dois personagens, eles representam duas situações relacionadas à humanidade, a todos nós. Quais são elas? Primeira situação, esses homens aqui, irmãos, são um retrato, eles são um retrato do tamanho da indiferença, da omissão, da dureza presente no coração do homem. Diz Jesus aqui, quando esses homens viram o homem semi-morto, o que eles fazem? Eles, de igual modo, o quê? Decidem passar de lá. Ou seja, os dois decidem ignorar a situação daquele homem, os dois decidem seguir adiante, no rumo que eles estavam, sem nenhum tipo de ação ou ajuda. Eles simplesmente ignoram. Puxa, mas o cara está morrendo. Ele não machucou o pé, Ele não feriu o pé, ele não caiu numa poça. O homem estava o quê? Semi-morto. Eles simplesmente, naquela situação, querem distância. Não se importam com a condição do homem. Irmãos, isso sem dúvida, preciso explicar? Sem dúvida é um retrato do quê? Da indiferença, da omissão, da dureza, que infelizmente teima em habitar no coração do homem. Isso é triste, mas verdadeiramente, irmãos, esse é o rumo, esta é a atitude que nós optamos muitas vezes. Muitas vezes. O rumo, a atitude da indiferença, da omissão, da dureza. Bom, Jesus teve e ainda tem que lidar com isso muitas e muitas vezes. Quando ali Jesus era provado por aquele intérprete, Jesus estava sendo o quê? Provado. Quando ali Jesus vê aquele homem se justificando, dos seus atos, das suas atitudes, Jesus inicia então um discurso que acaba tratando sobre indiferença, omissão, dureza de coração. Interessante, não é? Interessante. Bom, essa é a primeira situação. Segunda situação. Esses dois homens, irmãos, aqui também são um retrato do quê? Da inutilidade, da inoperância, do quê? Da lei, da tradição religiosa, da religião, assim como também do quê? Dos cargos, dos títulos, diante da real e triste condição do homem. Irmão, segundo o Senhor, um dos homens era o quê? Um sacerdote. O outro era o quê? Um levita. O que esses dados nos mostram? Irmãos, isso nos mostra que tanto um como o outro, tanto o sacerdote como o levita, tinham o quê? Acesso à lei. Estavam dentro do quê? De uma cultura, de uma tradição religiosa. E também o quê? Tinham posição, cargos e títulos. Todos eles tinham acesso à lei. Todos eles tinham o quê? Tradição, cultura religiosa, tinha religião, porque são termos usados dentro de uma religião, a judaica, sacerdote, levita. Intérprete também. Todos eles tinham cultura religiosa, religião, acesso à lei, tinham posição, tinham cargo
tinham títulos. Agora presta atenção, embora tivessem tudo isso, nada disso muda o fato de que todos eles, sem exceção, os três, o semimorto, o sacerdote e o levita, os três estavam pelo mesmo caminho, andavam na mesma direção, no mesmo rumo. Ou seja, embora esses homens tivessem nas suas vidas todas essas coisas, todos eles, sem exceção, desciam em rumo a Jericó, lugar de maldição. Todos eles seguiam o mesmo rumo, pelo mesmo caminho. E como nós vimos, ainda demonstravam em si uma enorme falta de coração. Enorme falta de coração. Isso, sem dúvida, irmãos, retrata o quê? A inutilidade, né? A inoperância destas coisas diante do quadro do homem em queda, em direção às mãos daquele que rouba, mata e destrói. Irmãos, vocês entendem essas coisas? Não há religião, não há tradição, não há cultura, não há nem mesmo lei, porque a palavra de Deus diz que a lei ficou enferma pela carne. Não há nem mesmo a lei que possa mudar esse quadro do homem, o homem em queda, descendo, caindo e ainda com o coração totalmente endurecido. Só o Senhor é capaz de interferir nesse quadro. Não é a religião, não é a lei. Só o Senhor é capaz de transformar o homem e a sua real condição. Só o Senhor. Sobre isso, irmãos, a parábola aqui também tem algo a nos dizer. Olha só. Versos 33 a 35. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus agora fala sobre um certo samaritano. Ele começa a parábola falando sobre certo homem. Depois ele fala sobre o sacerdote, levita, e agora ele fala sobre um certo samaritano. Jesus, a princípio, fala agora sobre alguém, irmãos, que naquela época era considerado como uma raça misturada, mesclada, e que por isso o que era definitivamente rejeitado e desprezado. Jesus fala sobre um certo desprezado, um certo rejeitado. Interessante, né? Certo rejeitado, certo desprezado. Então ele diz assim, verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Veja que interessante, irmão. Se a gente comparar os 4 personagens dessa parábola, o homem semimorto, o sacerdote, o levita e o samaritano, dá para a gente notar que há algo muito diferente sobre esse homem samaritano. Tem algo diferente nesse homem. Há nesse homem samaritano, definitivamente, algumas virtudes que faltavam nos outros personagens. Quais são elas? Primeiro, esse homem, diz a palavra, seguia o seu caminho. Ou seja, esse homem não estava descendo lá em queda, naquele mesmo rumo, naquela mesma direção que os outros 3 personagens estavam. Ele estava onde? No seu caminho.
Esse homem não seguia aquele caminho, ele seguia um outro caminho. Algo particular, seu caminho. Interessante, né? Seu caminho. Sem dúvida aqui um rumo diferente, um caminho diferente. Bom, segunda coisa, esse homem diz a palavra que seguiu o seu caminho e aí passou-lhe perto. Seguindo o seu caminho, ele passa perto daquele caminho. Interessante. Não está no mesmo caminho, mas ele passa perto. E aí, passando perto, o que acontece? Ele vê o homem lá, semi-morto. E aí, o que ele faz? Compadeceu-se dele. Olha que interessante, irmãos. Esse homem não somente andava em um rumo diferente, por um outro caminho, mas esse homem também tinha uma atitude diferente. Tinha um outro caminho e uma outra atitude. Enquanto os dois outros homens, ao verem lá o homem semi-morto, decidem passar de largo, o que este outro faz? Este, por outro lado, embora seguia um outro caminho, passando perto, ele vê o homem e se compadece. Isso pode parecer simples, mas é uma diferença gigantesca. Caminhos e atitudes completamente diferentes. Eles tinham religião, eles tinham cultura, eles tinham tudo isso. Mas eles não tinham esta atitude. E eles não tinham este caminho. Irmãos, este homem, ao ver o homem semi-morto, não o ignora. Ao vê-lo, ele se compadece. Verso 34 diz: chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Diz a palavra que o sacerdote e o levita, eles passam de largo do homem semi-morto, mas o samaritano, o desprezado, o rejeitado, ao invés disso, chegou-se a ele. Ou seja, ele se aproxima daquele homem e aí ele pensou-lhe os ferimentos, ou seja, ele fez curativos, aplicando óleo e vinho. Interessante isso, né? Quem que faz curativo com óleo e vinho? Só um. Só tem um que faz curativos com óleo e vinho. E mais, diz a palavra que ele colocou sobre o seu animal e o levou para a hospedaria e ainda o tratou. Tratou dele. Pergunta aos irmãos, a quem o Senhor se refere ao falar sobre esse certo samaritano? De quem ele está falando? Quem é este personagem? Irmãos, eis aqui uma linda referência do próprio Senhor Jesus, mas não só dele, da sua obra também, da sua obra redentora. Jesus é aquele que se mesclou, que se misturou à raça humana, que se fez carne, que nasceu de mulher e que por isso foi rejeitado, desprezado, mas que mesmo seguindo o seu caminho, passou perto do homem semi-morto, vendo-o, se compadeceu dele. Glória a Deus por isso, irmãos. Ai de nós se não fosse esse samaritano. O que seria de nós se não fosse esse certo samaritano? Irmãos, se compadeceu dele. De que forma? Jesus se compadece tomando três atitudes distintas que os outros não têm. Não precisa nem olhar que você não vai encontrar. Mas olha só, primeira atitude, ele se achega ao homem semi-morto. Graças a Deus por isso, irmãos. O Senhor se achegou a nós quando nós estávamos caídos, semi-mortos, nas mãos dos salteadores. Segunda atitude, diz aí que este homem, Jesus,
pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. O Senhor se compadece, não só se achegando, mas Ele também faz o quê? Curativos. O Senhor cura. Com o quê? Com óleo e vinho. O óleo na Bíblia, ele representa a unção, e o vinho, vida. Vida. Quando Jesus na ceia, no momento da ceia, ele diz: esse aqui é o cálice da vida, né? Da nova aliança, no meu sangue. O que ele está falando? Isso aqui é a vida, que eu vou dar para vocês. Segunda atitude, ele cura, faz curativos. Terceira atitude, diz aí a palavra que ele colocou sobre o seu animal e o levou para a hospedaria, para tratar dele. Irmãos, o que isso significa? Isso aqui é extraordinário. Extraordinário. Isso aqui é uma referência, irmãos, da obra inclusiva, objetiva de Cristo na cruz, onde Deus, por sua graça, por seu amor e compaixão, nos carregou, nos transportou com Ele. Para onde, irmãos? Para onde nós, em nossa condição natural, caídos, né, semi-mortos, jamais poderíamos ir sozinhos. Nós precisamos dele para fazer isso. Há um texto, né, só para vocês entenderem isso. Há um texto no Novo Testamento, Colossenses, que de certa forma resume isso, essa obra. Paulo diz assim, Colossenses 1, 13 e 14. Fica aí nesse texto, deixa que eu leio esse. Diz assim Paulo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Irmãos, segundo a mensagem do Evangelho, Deus, o Senhor, por meio de Cristo, seu Filho, na cruz, nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é uma obra de Deus em Cristo, uma obra objetiva, inclusiva. Ele nos transporta para onde nós não podemos ir sozinhos. Nenhum de nós, ninguém tem a capacidade de ir sozinho para este lugar. Somos transportados para este lugar. Essa é a obra da cruz. Quando Ele lá carrega sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas chagas. Irmãos, olha que coisa linda isso. Olha como Jesus, de modo figurativo, ele descreve isto na parábola. Aqui nós vemos o samaritano, né? O certo samaritano, que não só se aproximou, não só se achegou ao homem samaritano, e não só fez curativos para os seus ferimentos. Além disso, aí no verso 34, ele colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para a hospedaria e tratou dele. Este certo samaritano não só não ignorou o homem semi-morto, como também colocou o homem sobre o seu próprio animal para levá-lo ainda semi-morto a uma hospedaria, aonde este homem é, enfim, tratado. Agora observe, quando ele fala que tratado, ele não cita mais os ferimentos. Por quê? Porque a ênfase aqui já não é mais dos ferimentos. A ênfase aqui é o homem. O homem na hospedaria é tratado. Nós somos tratados. Irmãos, o tratar aqui certamente é uma referência à obra de regeneração, de santificação, de transformação, presentes aonde? No reino do Filho do seu. Fomos transportados
para um lugar, para serão o quê? Tratados. Tratados. Para quem sabe, quando a gente voltar a andar, não seguir mais para aquele mesmo caminho. Não seguir mais aquele mesmo rumo. Aquela mesma direção que leva à queda, que leva às mãos daquele que rouba, mata, destrói. Irmãos, Jesus diz mais assim, olha que interessante. Verso 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem. E se alguma coisa a gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Irmãos, olha que maravilhoso. Esse homem na hospedaria não é deixado sozinho. Esse homem na hospedaria não é entregue aos seus próprios cuidados. O certo samaritano, diz a palavra, na hospedaria entrega o homem ao hospedeiro, que é encarregado por ele para o quê? Cuidar do homem, gastando o que for necessário, seja qual for o custo, até que ele, o certo samaritano, volte. Que lindo, irmãos! O samaritano não só pegou aquele homem, mas ele vai voltar por ele. E enquanto ele não volta, tem alguém cuidando dele, tratando dele, seja qual for o custo. Está aqui os denários, mas se gastar mais, quando eu voltar, eu te indenizarei. Ou seja, pode gastar o que for necessário. Irmãos, isso aqui certamente é uma menção ao Consolador, ao Espírito Santo, à obra do Espírito Santo, tratando conosco, até que Ele, o bom samaritano, volte. Volte. Quantos aqui estão sendo tratados por Deus? Quantos aqui têm sido tratados por Deus na hospedaria, até que Ele volte? Amém, irmãos? Bom, estão lembrados das perguntas que foram feitas a Jesus no começo do discurso? Certo intérprete da lei, né, provando o Senhor, se justificando, perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem é o meu próximo? Essa pergunta, ela é capciosa, né? Quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Deixa eu escolher o meu próximo. Deixa eu selecionar o meu próximo. Irmãos, que resposta o Senhor então tem para essas perguntas? Olha só, versos 36 e 37. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Jesus diz ao homem que o prova, Jesus diz ao homem que se justifica, qual desses 3 te parece? Qual te parece ser o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então o homem lá provando Jesus, o homem se justificando, responde, olha, o que usou de misericórdia. Então Jesus fala, então é isso aí que você tem que fazer. Vai e procede tu de igual modo. Irmãos, a resposta às perguntas, a resposta às tentativas de justificar, a resposta das atitudes equivocadas do homem é esta, uma única resposta. Vai e procede tu de igual modo. Como que respondendo, o que eu farei para herdar a vida eterna? Lembra que ele faz essa pergunta? O que eu faço? Fazer isso. Tomai vós também o meu caminho. Vai e procede também de igual modo. Irmãos, Jesus aqui chama o homem, seja ele quem for, seja ele em que rumo estiver, seja ele em que caminho estiver, para herdar a vida eterna, vai e procede de igual modo. Ou seja, segue você também
o meu caminho. Quer reconhecer o próximo? Quem é o próximo? Puxa vida, quer amá-lo? Quer cumprir a palavra? Quer cumprir a lei? Quer realmente mudar de atitudes? Quer ser transformado? Vai tu e procede de igual modo. Vai e procede tu de igual modo. Entende essas coisas, irmãos? Entendem? Então vamos orar. Senhor, nós sempre agradecemos pela palavra que nós temos tido. Semana após semana, nós mais uma vez somos gratos ao Senhor. Obrigado pela palavra. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esta hora consagrada, Senhor, à interpretação, a ouvir a Tua voz, ao entendimento do Evangelho e da Tua palavra. Senhor, obrigado, Pai, por essa direção, por esse chamado do Senhor a todo e qualquer homem. Vai e procede tu de igual modo. Obrigado, Senhor, por esta nova direção, por este novo caminho que é o Senhor mesmo. Obrigado, Senhor, pela tua obra redentora, Senhor. Obrigado por ter se achegado a nós. Obrigado, Senhor, por fazer os curativos sobre as nossas vidas. Obrigado por nos transportar para o reino do seu amor. Obrigado por tratar conosco. Obrigado por nos deixar a cargo do Consolador, do Espírito Santo. Obrigado por estas verdades, Senhor. Obrigado por todas elas, por toda esta obra, por tão grande compaixão, por tão grande misericórdia, por tão grande salvação. Senhor, obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração, os passos da vida de cada um de nós. E eu te peço, pela vida de cada um, ter compaixão, Senhor. Se compadeça, Senhor, de cada um de nós. Nós te pedimos, ó Pai, isso em Teu nome e para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, agora também pelo tempo de comunhão que teremos. Sê conosco também nessa hora. Mais uma vez, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe.